E aí, você já se perguntou por que as escolas e as salas de aula são do jeito que são? Pois é, por trás de cada método, de cada atividade, tem uma ideia, uma grande mente pensando. Hoje, a gente vai fazer uma viagem para conhecer os pensadores que simplesmente revolucionaram a educação e que, até hoje, moldam o jeito como a gente aprende. E tudo isso parte de uma pergunta, que é a grande questão que moveu todos esses teóricos. Afinal de contas, como é que a gente aprende a aprender? É essa pergunta que a gente vai tentar desvendar juntos hoje. Bom, então vamos lá. Toda jornada, tem que ter um começo. E na história da educação, o ponto de partida foi o que a gente chama de modelo tradicional. Foi ali que as primeiras bases do ensino, como a gente mais ou menos conhece, foram criadas. Então, no começo de tudo, era preciso organizar a casa. Lá no século XVII, Comênios foi tipo o arquiteto que desenhou um método, um sistema para transmitir o conhecimento. Mas aí, um século depois, chegou o Pestalozzi. Ele olhou para tudo aquilo e pensou, será que é só sobre receber a informação? E ele propôs algo a mais. Era preciso observar, experimentar. Pode até parecer uma mudança pequena, mas esse foi o primeiro passinho de uma revolução inteira. E essa frase do Pestalozzi resume tudo de forma brilhante. Cabeça, coração e mãos. A ideia aqui é que não dá para educar só o intelecto, a cabeça. Tem que educar também a parte moral, afetiva, o coração. E claro, a parte prática, a aplicação, as mãos. É a visão do ser humano como um todo, completo. Agora segura, porque a gente vai avançar para um momento em que tudo muda de figura. O começo do século XX foi uma verdadeira virada de chave, uma reação direta àquele modelo mais tradicional. O foco mudou de lugar de um jeito radical. O aluno agora passa a ser o protagonista da própria aprendizagem. O início do século XX foi tipo um caldeirão de ideias borbulhando. E o mais legal é que Dewey, Montessori, Freinet, Piaget, eles não estavam trabalhando cada um no seu canto. As ideias deles se conversavam, se influenciavam e juntos eles formaram um movimento global que estava repensando tudo. O que é ser criança, para que serve a escola. A grande ideia do John Dewey foi um divisor de águas. Aprender fazendo. Para ele, a escola não podia ser uma bolha, sabe? Separada da vida lá fora. Tinha que ser um laboratório mesmo. Um lugar onde se aprende a resolver problemas de verdade. E o mais importante, a ser um cidadão participativo. Já a Maria Montessori olhou para o espaço físico. A sacada dela foi genial. E se o próprio ambiente ensinasse? Em um ambiente preparado, com os materiais certos, com liberdade de escolha, a criança não precisa que um professor diga o que fazer o tempo todo. Ela mesma vai descobrindo, vai conduzindo o seu aprendizado. É um processo super poderoso de autoeducação. E aí vem o Piaget e muda o jogo de como a gente entende a mente. A ideia central do construtivismo é que o conhecimento não é uma coisa que a gente recebe pronta de fora. É algo que cada um de nós constrói, peça por peça, dentro da nossa cabeça, conforme a gente interage com o mundo, testa nossas ideias e vai montando nossos próprios esquemas para entender como tudo funciona. Ok, a gente viu esse cenário todo lá fora. Mas e aqui no Brasil? Como é que essas ideias chegaram e foram transformadas pela nossa realidade? Agora, a gente vai trazer a conversa para casa e conhecer os pensadores que foram os verdadeiros arquitetas da educação brasileira. Falar de educação pública no Brasil é falar de Anísio Teixeira. Ele foi uma figura central, e não só na teoria. Ele foi um construtor. Foi o cara que brigou e articulou a ideia de uma escola pública para todos. E ele foi além, criando instituições como o INEP. Sabe, todos aqueles dados, o Enem, as avaliações da educação, isso é o legado dele em ação, ajudando a guiar as políticas públicas até hoje. E claro, não dá para falar de educação no Brasil sem falar de Paulo Freire. Ele fez uma crítica muito forte ao que ele chamou de educação bancária. Pensa num banco mesmo. O professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno que só recebe. Em oposição a isso, ele propôs a educação libertadora, uma educação que parte da realidade de quem aprende e, pelo diálogo, vira uma ferramenta para a pessoa desenvolver uma consciência crítica sobre o mundo e lutar por sua liberdade. Seguindo nessa linha mais crítica, Saviani e Libânio jogam uma pergunta fundamental na mesa. Afinal, a quem serve o conhecimento? Para eles, a escola tem um papel social muito claro. Garantir que todo o saber que a humanidade produziu não seja um privilégio de poucos. Esse conhecimento tem que ser socializado, tem que chegar para todo mundo, especialmente para as classes populares, como uma ferramenta para entender e transformar a própria realidade. Beleza, a gente já viu a história, o contexto brasileiro, agora vamos dar um zoom. Vamos tentar entender os mecanismos por trás disso tudo. Como é que a mente funciona nesse processo? Qual é o papel da sociedade, das nossas emoções? Vygotsky trouxe um conceito que é simplesmente genial, a Zona de Desenvolvimento Proximal, a famosa ZDP.
Pensa nela como se fosse a área mágica do aprendizado. É aquele espacinho que fica entre o que uma pessoa já sabe fazer sozinha e o que ela consegue fazer se tiver uma ajudinha. É exatamente aí que a mágica acontece, que o aprendizado de verdade se dá. E isso prova uma coisa: aprender é, no fundo, um ato social. Enquanto muita gente olhava só para a cognição, para o cérebro, Henry Wallon veio para nos lembrar que somos seres inteiros. Para ele, era impossível separar o pensar do sentir e do agir. A grande sacada dele foi mostrar que as nossas emoções, a tal da afetividade, não são inimigas da inteligência. Muito pelo contrário, elas são o motor, o ponto de partida para tudo. Agora, uma virada de 180 graus. Vamos falar de Skinner e do behaviorismo. Aqui o foco sai de dentro da mente e vai para o comportamento, para aquilo que a gente pode observar. A lógica é que as nossas ações são moldadas por reforços. Receber um elogio depois de um bom trabalho é um reforço positivo. Deixar de ter que fazer uma tarefa chata porque se comportou bem é um reforço negativo. Nos dois casos, o objetivo é o mesmo: fazer com que aquele comportamento se repita. Essa ideia influenciou demais a educação por muito tempo. Ufa! Passamos pelas bases, vimos a revolução que colocou o aluno no centro, mergulhamos no nosso contexto brasileiro e até demos um zoom em como a mente e a sociedade funcionam. Essa jornada mostra que o pensamento sobre a educação nunca para. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Com tanta tecnologia nova, com tantos desafios sociais, qual será o próximo grande capítulo que a gente vai escrever na história da educação?